Bom, pessoal, eu chamo agora o Percival para a gente fazer um hands-on aqui em 20 minutos, mostrar como é que a gente configura uma rede, configura um modelo de negócio. Eu vou atuar aqui do lado dele como seu estagiário, pode ser? Qualquer coisa que você precisar, me fala. Poxa, eu tenho um doutor estagiário, nossa. Essa é a minha apresentação. Eu queria o computador aqui, por favor. Aí sim. Esse é o blockchain. Bom dia, eu sou Percival Luceno, sou pesquisador, trabalho com Alessio lá na IBM. E não só na IBM, mas como nos eventos, nas palestras, os clientes, todo mundo me para e pergunta: o que é o blockchain? Me mostra o blockchain. Só que o blockchain não é uma coisa linda, assim, tipo uma interface web linda, uau, vamos mostrar para o pessoal. A gente mostra, isso aqui é o blockchain, o pessoal fica desanimado, pô, não entendi nada. Blockchain é uma plataforma. A gente está aqui no evento do W3C, um comitê de padronização, né, da web. E a web foi a primeira grande plataforma que mudou o mundo, né? Se a gente está aqui hoje é graças ao trabalho do Tim Berners-Lee, o trabalho de todos os cientistas e pesquisadores que desenvolveram essa plataforma incrível que é a web. Depois da web surgiram outras plataformas, surgiu a plataforma mobile, e hoje se fala de blockchain. Então, o que o blockchain é para mim? Para mim, blockchain é uma plataforma no qual você cria aplicações. Só que são aplicações que têm lógica de negócio, não tem nenhuma interface bonitinha. Tem até uma que você mostra os bloquinhos, o pessoal fica impressionado, fala, uau, olha os bloquinhos. Mas o pessoal tem que entender que blockchain é uma plataforma para construir aplicações distribuídas. Aplicações distribuídas é uma coisa que se fala há muito tempo e que não foi para frente. Então, a web, quando nasceu, a web era distribuída, né? Hoje, a web é centralizada. A gente tem aqueles grandes portais, a gente tem os grandes jardins fechados e as pessoas vivem nessas redes sociais dos jardins fechados. Então, o blockchain é a chance que a gente tem de recriar, repensar a internet sob uma nova arquitetura. Muito bem, e quem está por trás disso? Um cara pouco conhecido chamado Linus Torvalds, ele falou o seguinte uma vez, ele falou, talk is cheap, show me the code. Então, a Linux Foundation, ela é a entidade responsável pelo projeto Hyperledger. Meu doutor estagiário vai me ajudar a escrever Hyperledger certo. Obrigado, Alessio. Entramos aqui no site. É um pouquinho pequeno. Então, o Hyperledger ele é um projeto open source por um conjunto de mais de 100 empresas, que é uma tecnologia básica, que nem um servidor HTTP é uma tecnologia básica, o Apache, né? Hoje você fala Apache, tem a Apache Foundation, né? Eles fazem um monte de coisa, mas o pessoal lembra só do servidor HTTP deles. Então, a mesma coisa é o Hyperledger. O Hyperledger ele é um projeto da Linux Foundation, um conjunto de empresas que desenvolve uma plataforma de blockchain. Não é uma plataforma de blockchain única. É uma plataforma de blockchain parecida com um servidor web, que você pode instalar e ter o seu próprio. Mas esse servidor web, no caso, essa plataforma de blockchain, não faz sentido você ter uma plataforma de blockchain com um único nó, já que a ideia é criar aplicações distribuídas. Então, quando a gente está falando do blockchain, diferentemente de um servidor HTTP normal, a diferença é que você vai pensar numa aplicação que funcione numa rede, ou seja, um conjunto de empresas ou um conjunto de pessoas que estão desenvolvendo uma aplicação de propósito comum. Ah, legal. Então, por onde eu começo? Bom, para você começar, você tem que baixar e criar a sua própria rede.
Então, você pode ir no GitHub do Hyperledger ou no meu GitHub e baixar um scriptzinho básico que vai te ensinar a subir, a configurar a sua rede. Você tem os nós da rede, que se você tiver num ambiente Linux, claramente você pode subir esses nós diretamente na sua máquina, afinal é um projeto da Linux Foundation. Mas se você tiver num Mac ou num outro sistema operacional, você tem a opção de rodar os nós como Dockers, aquela tecnologia de... Não vou dizer que Docker é virtualização, que o pessoal vai me bater, eu sei que não é. Mas ele permite você rodar os nós como Dockers da sua máquina. Então, qual é o primeiro passo que eu preciso saber para estar rodando um projetinho lá no Hyperledger? Eu vou lá no GitHub do Hyperledger, ou vou lá no GitHub no meu GitHub, do Pelucena lá, vou lá e baixo um scriptzinho, eu configuro esse scriptzinho, a quantidade de nós, a estrutura dos nós lá, eu executo o scriptzinho, e aí eu tenho lá os meus nós rodando na minha máquina, e depois tem uma forma de conectar os nós utilizando um serviço, que é o serviço de Membership Service. Então, se você quiser ver o que é uma rede rodando, a gente vem aqui, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Você vai ver que a rede rodando é um conjunto de Dockers no meu computador, que tem um conjunto de nós, tem o nó de Membership, que é onde é feito o acesso à rede, né? Então, a gente está falando de uma rede permissionada, que nem o Fulvio falou. Isso quer dizer, o Hyperledger ele não é uma rede que nem o Ethereum, que ela está aberta para qualquer um transacionar nela. Então, para você acessar a rede, você tem que ir lá, cadastrar as chaves dos participantes da rede, tem uma interfacezinha que permite fazer isso. E aí, a partir do momento que você sobe a rede, você pode escrever os smart contracts, que é o que todo mundo quer fazer, né? E o que são esses smart contracts? Bom, os smart contracts, eles são os programas, né? Você não vai subir uma rede para não fazer nada, tipo, subir um servidor Apache, que legal. Não, você quer rodar um website em cima do servidor Apache, certo? Então, subir a rede é só o primeiro passo, depois você tem que fazer a parte de escrever os smart contracts. E como você faz para escrever os smart contracts? Bom, para escrever os smart contracts, você pode escrever tudo na unha, usando o Golang, que é a linguagem mais poderosa, aquela linguagem do Google, para fazer os smart contracts, ou você pode utilizar uma ferramenta simples, que nem o Composer, né, que é um framework de ECMAScript, JavaScript, mas ECMAScript é o nome oficial da linguagem. Na verdade, isso daqui é uma DSL, é uma extensão do JavaScript que permite você escrever os programas que vão rodar nessa plataforma. E o que esses programas fazem, pessoal? Transações. Eles servem para você escrever as transações. Que tipo de transação? Bom, uma rede específica de Hyperledger, ela vai ser composta basicamente por 3 tipos de objetos. Os participantes, porque ninguém pode submeter uma transação nessa rede sem se identificar. A ideia é que não existam transações anônimas dentro da rede do Hyperledger. Já é assim meio no Bitcoin, né? Se você passa por uma exchange, eles fizeram um processo de Know Your Customer, as suas transações não são anônimas. A Polícia Federal vai lá atrás de você e descobre quem você é. A mesma coisa dentro do Hyperledger. Então, dentro do Hyperledger, a primeira coisa que você tem é classificar quem são os participantes da sua rede, ou seja, quem são as pessoas que vão poder transacionando nessa rede. Em segundo lugar, são os ativos, ou seja, que tipo de coisa você vai estar transacionando na rede? Vai estar transacionando diamantes, que nem Everledger faz? Vai estar transacionando carros, que nem algumas empresas nos Estados Unidos estão tentando fazer? Ou você pode estar fazendo uma coisa mais Brasil rural, que aqui é o nosso caso, eu vim lá do interior, que você pode estar cuidando dos seus ativos de soja, milho, animais. Então, eu vou mostrar para vocês o exemplo de uma rede, de um projeto que serve para fazer justamente essa parte de transações de animais. Então, a gente tem esses participantes, os ativos e as transações, que são as transações de poder trocar os animais. Então, como eu faço para programar
o meu blockchain. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para programar o meu blockchain é definir, justamente utilizando o código, quem são os meus participantes, quem são os meus ativos e quem são as minhas transações. Então, utilizando o ECMAScript aqui, eu estou definindo alguns tipos de dados, né, alguns enums, que são os tipos de dados específicos. Então, aqui eu estou definindo quais são os meus tipos de animais, quais são os status possíveis do animal, qual é o tipo de produto que eles oferecem, carne, lã, leite. E, é claro, eu tenho que definir quais são os assets que eu vou definir, que eu vou usar na minha rede. Então, aqui eu estou definindo um usuário básico, aqui, que é o e eu estou definindo um fazendeiro. E aqui eu estou definindo os atributos do meu fazendeiro. Então, meu fazendeiro ele tem um endereço, tem um país, tem um CIP e ele tem um negócio. Então, a gente tem uma agregação de objetos aqui. A gente tem um objeto ligado no outro. A gente pode ter um ativo ligado em outro ativo dentro da rede blockchain. Então, aqui eu defino os meus participantes. Aqui, e depois de definir os meus participantes, eu vou definir os meus assets, ou seja, os meus ativos, que tipo de objetos eu vou transacionar na rede. Então, aqui eu estou mostrando um animal, que é um ativo básico. Aqui um negócio. E por fim, uma transação que eu vou especificar as regras num arquivo separado. Então, a ideia do smart contract é que ele seja programável, certo? Então, já que eu vou querer fazer movimentação de animais, eu vou querer definir as regras de como esses animais vão poder ser movimentados dentro da minha rede. No caso do Bitcoin, você só movimenta uma coisa, que são os Bitcoins na sua rede, e já tem uma regra lá específica, você não vai poder programar as regras. Mas aqui não, não existe nenhuma regra para definir como eu vou movimentar os animais dentro da minha rede. Então, eu vou aqui, vou criar uma funçãozinha em JavaScript, que basicamente vai definir os estados de quando eu posso e quando eu não posso transferir um animal. Então, aqui é onde eu programo as minhas regras de negócio. Eu digo, olha, se o animal estiver no campo, aí eu posso, talvez, modificá-lo para em trânsito. É como se fosse uma máquina de estado, certo? Se ele já está em trânsito, eu não posso modificar de volta para o campo. Então, ele primeiro tem que verificar se o animal está no campo. Se o animal estiver no campo, eu posso movimentar ele. E aqui, basicamente, a regra de atualização do animal, ou seja, depois que eu mando movimentar, ele muda o status do animal, é isso que ele faz, simplesmente pega o animal e muda do status no campo para o status em trânsito, e aqui, basicamente, ele atualiza o objeto. Então, programando essas transações nos smart contracts, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transacionar animais, soja, carros, o que eu quiser. E como a gente testa isso? É claro que a gente vai testar aqui a interface do blockchain, mas depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz para ligar esse blockchain numa interface web bonitinha para um smartphone ou para uma interface web qualquer. Mas primeiro vamos testar um pouquinho aqui a nossa rede, para ser que a internet funcione. Então, a primeira coisa é criar alguém para participar da minha rede. Então, eu vou criar aqui o Alessio. Ele valida o smart contract, então se eu colocar alguma informação inválida, ele já te avisa. Vou colocar o e-mail do Alessio. Então, depois que eu preenchi todos os dados, o smart contract já preencheu que isso daqui é um fazendeiro válido, o Alessio já foi cadastrado, já pode ser um fazendeiro. E eu cadastrei ele na minha rede. Então, eu vou vir aqui na minha lista de transações, eu vou ver que agora há pouco, às 9h26, deixa eu ver, não, a última é aqui. Eu cadastrei o Alessio como fazendeiro aqui na minha rede. Ele manteve o registro. Então,
O blockchain é basicamente isso. Vocês estão vendo o registro dos blocos de todas as transações que ocorrem na rede. Agora que eu cadastrei o Alessio como fazendeiro, eu vou poder criar um ativo para o Alessio. Então, tenho que dar um ID para o animal. Qual é o nome do seu cachorro, Alessio? Totó. Mas eu não tenho cachorro aqui, eu só tenho... Se eu colocar um cachorro aqui, ele não vai deixar, porque eu defini alguns tipos de animais. Eu tenho que ir lá e mudar o meu smart contract. Está vendo? Eu falo, ó, cachorro não é um animal válido. Não tem problema, eu vou lá e atualizo o smart contract para criar um novo tipo de animal. Então, venho aqui no modelo, criar um outro animal aqui. Para ficar minimamente consistente, vamos chamar isso de dog, né? E vamos atualizar o smart contract. Atualizamos o smart contract. Agora vamos lá de novo tentar criar um cachorro para o Alessio. Totó. Dog, agora dog passou, viu? Tá na sua casa, poxa, meat para ele? Maldade, né? Tá bom, é o cachorro chinês do Alessio. Pronto, agora o Alessio tem um ativo, que é um cachorro. E se eu for aqui ver as minhas transações, eu vou ver que tem uma transação nova, que foi a criação do cachorro do Alessio. Aí eu posso criar uma nova pessoa, posso criar, por exemplo, o André aqui. Fazendeiro André. Vou rapidinho aqui, tá? Para não gastar tempo. Qual é só o nome do André? E agora vamos tentar fazer uma transação. Então, eu vou fazer um movimento aqui do animal, que é o Totó. Eu não vi qual é o ID do Alessio, o ID do... O ID é o e-mail. Vamos ver aqui o que está no Smart Contract. O Smart Contract não mente, né? Então, vamos vir aqui em fazendeiro, ver qual é o identificador do objeto fazendeiro. User. Bom, vamos chutar aqui. Então, vamos tentar movimentar aqui o Totó. Ah, aqui é o field do que está o Totó. Eu nem sei onde está o Totó. Bem. Para o André. O ID do Totó não é Totó. Então, o Smart Contract ele valida todas as condições. Para não ficar digitando tudo de novo aqui, eu não tinha o exemplo preparado, vamos ver aqui o ID do Totó. Ah, é Totó com tudo minúsculo, tá vendo? Ele faz a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, ele não aceita qualquer animal, tem que ser o Totó, que nem eu cadastrei o Totó aqui. Ele está falando que agora ele não conhece quem é o Alessio e quem é o André. Ele já sabe qual é o ativo Totó, mas ele não sabe quem é o ativo Alessio e quem é o ativo André. Deve ser o e-mail que está cadastrado em cada um deles. Então, vamos vir aqui.
Um é Abinoto e o e-mail do André é X. Esse é fácil, né? Então vamos lá, vamos nós de novo tentando. Então, vamos ver se agora ele passa o Abinoto. O Abinoto ele aceitou. Agora ele só não aceita mandar para pessoa X. Talvez a pessoa X tenha alguma restrição aqui. Vamos vir aqui em fazendeiro. O e-mail do André realmente tá X. Uma das coisas que o pessoal acredita é que no blockchain você não pode alterar os dados. Na verdade, o que você não pode alterar é o registro da informação. Você pode vir a qualquer momento e alterar alguma informação no blockchain, mas o registro, todo o rastro fica. Então, vamos colocar o e-mail do André, vamos ver se ele aceita mudar o e-mail do André aqui. Aí está falando que o André, eu não posso mudar o ID do objeto. Então, vamos lá cadastrar um outro fazendeiro. Vamos lá. Cadastrar direito dessa vez, sem pressa. Melhorando bastante, né? Você vê que o smart contract é chato, né? Se você não tem alguma informação que não está certa, ele não deixa passar, ele não deixa prosseguir adiante. Então tá bom, agora eu cadastrei um outro fazendeiro que é o André Salenco, o e-mail é andré@br.bm.com. Vamos ver se eu consigo finalmente transferir o animal. Não é André, é André, né? Ah, é verdade, tá invertido. Muito bom que alguém está prestando atenção aqui. Ó. O Totó é do Alessio. E eu estou mandando pro André, eu não posso inverter. Ele também não deixa. Tem razão. Não está deixando eu cadastrar. É aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né? Ó, aqui está o ID do animal, quer dizer, do fazendeiro. Então aqui eu tenho um fazendeiro Abinoto, eu tenho um fazendeiro André, eu tenho um animal cadastrado que é o Totó, e eu quero... E o Alessio quer basicamente se livrar do Totó e quer passar o Totó para o... É verdade, a gente teria que cadastrar de um business para business, ele não permite cadastro de farmers para farmers, muito bem. Só que a gente ainda não tem nenhum business cadastrado aqui na lista, né? Então a gente tem que cadastrar um business. Eu podia ter pego um exemplo mais simples, né? Tá bom. Podia ter feito um coding dojo aqui, todo mundo junto. E o owner, aqui eu vou colocar como owner aqui desse business, o Alessio. Tá, cadastrei um business aqui, e é o business 1, que é o business do Alessio, que é a fazenda do Alessio. Ele não aceita transferência de animais entre pessoas físicas, só jurídicas. Né? Agora vamos cadastrar o business 2, que é o business do André.
Então tá bom, temos os business. Agora, fora os fazendeiros, eu tenho os business. Aqui eu também não cadastrei nenhuma fazenda, né? O smart contract é complicado, se eu for fazer o setup de tudo o tempo todo, demora algum tempinho. Agora vamos ver se a transação vai. Agora eu tenho que digitar tudo de novo, olha que maravilha. Primeiro a gente tem que saber quem é o animal, né? O animal é o Totó. Ele está no Business 1, na Fazenda 1. Agora ele vai para a Fazenda 2. Aleluia! Parabéns aí. Aê, Percival. Muito bom. Então está aqui a transação. Então, pessoal, muito obrigado. Se vocês quiserem, a gente tem um monte de outras ferramentas legais que permitem a gente pegar esses smart contracts e transformar esses smart contracts em web services para plugar esses web services no legado, nas aplicações web, nas aplicações mobile, etc. Não vai dar tempo de mostrar. E tudo isso é feito em Node, tá? Então é muito fácil, tem uma interfacezinha Node aqui que permite rapidamente você publicar, testar os contratos, subir as APIs REST. Temos todos esses tutoriais no nosso GitHub disponíveis para quem tiver interesse. Obrigado. Obrigado, pessoal. Alguma pergunta? Ou, de repente, a gente faz esse networking depois? Uma pergunta aqui. Bom, tá funcionando aqui. Bom, primeiramente, parabéns aí. Eu acho que é sempre um grande desafio fazer uma live assim, mas deu certo. Bom, eu estou gostando bastante. Eu acho que está trazendo bastante visões complementares, né? No tocante aí à questão do blockchain privado, permissionado e público, quando se realiza uma transação num blockchain público, ele está sobre uma infraestrutura compartilhada no mundo todo. Então, se eu tiver um doido lá na Coreia do Norte e falar que lá é proibido fazer mineração, tudo bem, a rede continua em pé. E como que é essa lógica no blockchain permissionado? Essa infraestrutura do Hyperledger, quem que sustenta isso? Se a IBM achar isso, sei lá, amanhã, que não é um business interessante do ponto de vista de negócios, como que fica essa cadeia, essa rede? Então, como eu mostrei aqui, é que nem um servidor HTTP. Você vem aqui, baixa e você roda os seus próprios nós. É claro que você pode rodar os nós. Esse nó, por exemplo, está rodando aqui no meu computador. Então, você poderia ter nós rodando. Você pode, é claro, rodar esses nós no Bluemix, usando o nosso serviço de Hyperledger no Bluemix, ou pode rodar esses mesmos nós numa outra estrutura, na Azure, no AWS, ou você pode rodar num servidor qualquer. Então, cada rede é composta por um conjunto de nós que são as pessoas que querem particionar. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo do fazendeiro, eu criaria um nó para o cliente X, não vou citar esses nomes de clientes de fazendeiros e de processadores de carne, que está dando problema. Mas cada participante teria o seu próprio nó da rede. Então, quando eu vou fazer uma transação entre o André e o Alessio, só os dois nós deles, se eles tiverem nós diferentes, têm que assinar aquela transação. Não precisa a rede inteira ter o consenso para ter aquilo. Então, é uma rede que os próprios participantes da rede mantêm. Então, se você quiser, você pode ir lá, baixar o código e rodar. Você não precisa da IBM para isso. Então, o nó é de cada participante. Você pode tanto transferir esse nó, vamos dizer assim, para rodar na cloud, como na sua própria infraestrutura local. Boa, valeu, obrigado, pessoal. Outra pergunta? Aqui na frente, duas. Obrigado. Eu tenho uma dúvida sobre como que é a sincronização dos dados. Tipo, você tem vários nós aí.
Então é um cluster. Aí é bem inocente. Eu não conheço muito de blockchain. Como que o que acontece se eu escrevi, você fez aquela transação? Aquele dado foi escrito para um dos nós ou ele foi escrito para os 3 de uma vez? Existe o risco de você escreveu, aquele nó foi desplugado da rede, aquela transação só aconteceu naquele computador e já era? É o algoritmo de consenso que mantém os nós sincronizados. Então, a transação só é comitada quando todos os nós que têm que participar daquela transação aceitam a transação. Então, nesse caso aqui, a gente estava rodando com um nó só, mas normalmente nos casos reais a gente não roda com um nó só, então essa informação fica replicada em todos os nós, se for uma transação pública da rede, ou num conjunto de nós específicos, se a gente criar um canal específico entre esses nós e tiver transações privadas na rede. E aí, nesse caso, sendo que vai passar por um consenso, nessa interface, a requisição ela se resolveu instantaneamente, porque só tinha um nó, consenso imediato. Só que, se tivesse 100 nós e tivesse que passar por esse consenso, essa requisição de adicionar um bloco, ela seria, sei lá, teria um loading, ela ficaria em espera? Sim, ficaria em espera, teria uma latência, por isso que a gente prefere, sempre que possível, fazer transações em canais. Então, se eu for fazer transações em canais, só os 2 nós do canal têm que aceitar aquela transação e o resto replica automaticamente, sem eles terem que passar pelo processo de consenso. E uma última pergunta mesmo, só de arquitetura, o que você... Porque todas essas coisas de blockchains têm uma característica muito forte de contabilidade, né? No final, os nomes são da contabilidade. Como que é recomendado qual seria uma arquitetura legal para fazer leitura, né? Eu imagino que ler direto do Ledger para gerar report seja idiota. Talvez você tenha que sincronizar com um banco de dados específico para isso. A gente escreve smart contract de auditoria, então tem eu falei dos participantes, você pode criar um participante especial, que é um participante auditor, que pode escrever as próprias queries. Então tem uma linguagem de query que é parecida com o NoSQL, no qual o auditor pode escrever as queries independente do conteúdo dos smart contracts. O auditor é o cara que faz o setup da rede, define quem é o auditor da rede, e esse auditor tem um poder de fazer queries quaisquer em cima dessa rede. Entendi, muito obrigado. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? A última, por favor. Me chamo Lucas. Primeiramente, parabéns pela apresentação. A dúvida que eu tenho é com relação à integridade das informações. Por exemplo, você cadastrou o Totó. Ele era do Abinobi, passou a ser do André. Se o André quiser mudar o nome do cachorro, de Totó, sei lá, para Chihuahua. Ele não deixa, né? Eu tentei mudar o ID do André de X para Y, ele não... O ID é o que identifica aquela informação na rede. Então, a partir do momento que você cadastra um ID, aquele asset, você pode até alterar os atributos, né? E vai ficar aqui no log que você veio aqui e alterou algum atributo, mas o ID em si você nunca pode alterar. No caso, o nome não poderia ser o ID, né? Poderia que ser um outro. Aí Você que identifica replica na rede que ele alterou o nome ou não? Só ele sabe que ele alterou o nome? Gera uma transação aqui que fica disponível dependendo da estrutura da transação para todo mundo da rede. Então, toda vez que eu venho aqui e altero um ativo, por exemplo, eu vou mudar o nome, eu não posso mudar, porque o nome é o ID, né? Do animal, mas qualquer outro atributo, eu poderia vir aqui e dizer que o Totó não é mais um dog, o Totó é agora uma ovelha. Aí, nesse caso, o nome não deveria ser o ID, né? Deveria ser um identificador único, vamos pensar assim. E o André teria que submeter uma outra transação apenas transacionando a mudança de nome, informando a mudança de nome. Então, você consegue ter toda a rastreabilidade, que era meu, dei esse nome, que foi para ele, e ele alterou o nome. Você consegue recuperar isso do blockchain. Certo. Obrigado. Beleza, pessoal. Obrigado, Percival, mais uma vez. Eu chamo agora o Pedro, que é um dos